Espanha declara emergência nacional após o pior apagão da história. E você vai ver também. Autoridades afirmam que queda de energia na Europa foi causada por fenômeno atmosférico raro. Mas especialista diz que essa situação acontece com frequência. Esse fenômeno, no final das contas, ele não é tão raro quanto se propagandeia ou alguns órgãos de comunicação acabaram veiculando. Congresso e STF negociam lei para diminuir a pena dos condenados pelas invasões de 8 de janeiro. Bolsonaro deve convocar manifestação em Brasília. Cavalo é amarrado a carro e puxado por 4 quilômetros no Rio de Janeiro. E ainda, site diz que a camisa número 2 da seleção brasileira será vermelha. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, a Espanha declarou estado de emergência por causa do apagão que deixou a Península Ibérica sem energia. O governo espanhol aumentou o número de policiais nas ruas durante o blackout. O Ministério do Interior da Espanha declarou estado de emergência depois que um apagão de energia elétrica atingiu o país e a maior parte da Península Ibérica. O governo espanhol acrescentou que a medida será aplicada nas regiões que solicitarem. Até o momento, Madrid, Andaluzia e Extremadura solicitaram que o governo central assumisse a ordem pública e outras funções. O apagão é o mais grave registrado na Espanha, tanto pela sua extensão geográfica quanto pelo número de afetados, praticamente toda a população. O governo mobilizou 30 mil policiais em todo o território espanhol para reforçar a segurança durante o blackout. Aos poucos, a energia está sendo restabelecida. Na capital, Madrid, algumas lojas e estações de metrô já têm luz, porém, o transporte público ainda não foi reaberto. Algumas áreas rurais também estão relatando a restauração da energia. Segundo a operadora, 35% da demanda energética da Espanha já foi restabelecida. Em Portugal, 750 mil clientes já voltaram a ter luz. O fornecimento de energia para subestações de carregamento já foram restaurados, segundo o comunicado no site da empresa operadora de energia, o que acrescentou que este é um passo essencial para o restabelecimento de Lisboa. Em comunicado à nação, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou que o motivo que gerou o apagão no país ainda permanece desconhecido. Diante de incertezas, Sánchez pede à população que busque as informações pelos canais oficiais. E as autoridades de Portugal e da Espanha descartaram a hipótese de que um ataque cibernético possa ter causado o apagão na Europa. O motivo teria sido um fenômeno atmosférico raro. Vamos conferir. A concessionária da rede elétrica de Portugal afirma que o apagão foi resultado de uma falha na rede espanhola relacionada a um fenômeno atmosférico raro. O apagão atingiu os dois países e começou por volta do meio-dia pelo horário local, 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. Por causa da falta de luz, vários serviços foram interrompidos nos dois países. Aeroportos e estações de trem foram afetados. Segundo a empresa, o fenômeno é conhecido como vibração atmosférica induzida e foi causada por oscilações fora do comum nas linhas de alta tensão, devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha, causando falhas de sincronização entre os sistemas elétricos em toda a rede europeia interligada. O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal emitiu um comunicado afirmando não haver indícios de que a interrupção tenha sido causada por um ataque cibernético. Os governos espanhol e português estão investigando a causa do apagão.
E na edição da tarde do Redação HIT, nós conversamos com o doutor Francisco Hernandes, que é PhD em Energia de Ciências pela USP. E, segundo ele, a situação não é tão rara. Esse fenômeno, no final das contas, ele não é tão raro quanto se propagandeia ou alguns órgãos de comunicação acabaram veiculando. Porque essas oscilações nas redes de alta tensão, especificamente aonde provavelmente surgiu, que foi num trecho de 400 kV, que é extra alta tensão, não são fenômenos raros, porque sob a ação do vento ocorrem perturbações nas linhas de transmissão e ocorrem algumas oscilações, inclusive mecânicas. Não se trata de um fenômeno raro. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, deve assumir a autoria da proposta que diminui as penas dos participantes dos ataques do dia 8 de janeiro. A ideia é diminuir as penas dos executores, mas ao mesmo tempo aumentar o tempo de prisão dos articuladores do ataque. A proposta foi idealizada quando Rodrigo Pacheco presidia a casa e tem a aprovação do Supremo Tribunal Federal, incluindo o relator do caso, Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também vê a proposta com bons olhos. O projeto de lei pode diminuir 1/3 da pena de réus de menor importância. O presidente Lula não deve oferecer resistência para sancionar a lei e acredita que seria um gesto de pacificação. Em meio a toda essa pressão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua internado, deve convocar uma nova manifestação pró-anistia em Brasília no dia 7 de maio. E o governo federal discute formas de ressarcir os aposentados e pensionistas que foram lesados com a fraude no INSS. O Instituto Nacional de Seguro Social deve elaborar um plano para devolver os valores que foram cobrados de forma indevida. O governo federal estuda um plano para devolver os valores cobrados de forma indevida de aposentados e pensionistas do INSS. Os desvios aconteceram entre 2019 e 2024 e podem chegar a mais de 6 bilhões de reais. A Justiça conseguiu o bloqueio de bens de luxo como Rolls-Royce, Porsche, Ferrari e outros itens. Mas, por enquanto, a única devolução confirmada é a dos descontos não autorizados referentes ao pagamento de abril, que devem ser restituídos no contra-cheque de maio. Isso porque, embora a quantia tenha sido descontada, ela ainda não havia sido transferida às associações de fachada. Na sexta-feira, a diretora de Orçamentos e Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, afirmou que o Instituto vai elaborar como essa devolução vai ser feita. Alternativas para ressarcir os prejuízos devem ser estudadas num processo que vai envolver a AGU, Ministérios da Fazenda e da Previdência, entre outros. Uma das possibilidades é o governo devolver e depois tentar cobrar das associações, mas é complicado, já que essas entidades já evaporaram. Enquanto isso, a Polícia Federal já começou a analisar os celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos na operação sem desconto, que apura essas fraudes do INSS. A Direção-Geral e a Diretoria Técnico-Científica da Polícia pediram aos peritos prioridade na análise dos equipamentos eletrônicos. As investigações estão descentralizadas nos estados. Assim, cada equipe vai conduzir a própria análise. As informações que serão extraídas dos celulares são consideradas importantes para a continuidade das investigações. E no Dia Mundial da Educação, o Brasil tem pouco a comemorar. Uma pesquisa revelou que só 5% dos estudantes do ensino médio entendem matemática. O levantamento é feito com base nas informações do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2023. O relatório do Todos pela Educação e do IEDE destaca que apenas 5,2% dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio na rede pública apresentaram um nível de aprendizagem em matemática considerado adequado. O documento apontou ainda que entre os alunos que estavam terminando esta mesma etapa da educação básica na rede privada, 30,5% tiveram o mesmo nível de desempenho. Apesar do número ter subido em relação a 2021, que estava em apenas 5%,
Os dados indicam que o nível de aprendizagem de matemática ainda se encontra em patamares de mais de uma década. Já quando a análise é do desempenho em língua portuguesa por alunos do terceiro ano, o resultado é melhor, mas ainda longe do ideal. Cerca de 32,4% dos alunos tiveram um nível de aprendizagem adequado. Apesar de ainda inadequado, o dado ficou acima em relação a 2021, que teve resultado de 31,2%. A análise do IED também revela que as desigualdades educacionais por raça e por renda se agravaram nos últimos 10 anos. A diferença de desempenho em língua portuguesa entre estudantes brancos, amarelos e pretos, pardos indígenas, subiu de 9 pontos percentuais em 2013 para 14 pontos em 2023. Já em matemática, o abismo foi de 6 pontos percentuais para 8,6 pontos. E a Defesa Civil faz um alerta. São Paulo deve enfrentar fortes chuvas nesta semana. A região metropolitana e o litoral norte devem ser as mais afetadas. A passagem de uma frente fria deve trazer chuvas para todo o estado de São Paulo nesta semana. Segundo a Defesa Civil, em algumas regiões, os paulistas ainda vão enfrentar tempestades com raios e vento forte. As fortes chuvas devem chegar com mais força na região metropolitana de São Paulo e o litoral norte. A previsão de temporais generalizados, de acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil da Prefeitura. Nas demais regiões do estado, também há risco de rápidos temporais, mas não são descartados transtornos como queda de árvores e alagamentos. Durante chuvas intensas, é recomendado não ficar ao lado de árvores ou estruturas metálicas frágeis e jamais se deve atravessar ruas alagadas. E após as chuvas, a temperatura tende a cair no estado, com uma massa de ar seco que afasta as chuvas da região e provoca a diminuição das temperaturas. E veja a seguir. Cavalo é amarrado a carro e puxado por 4 quilômetros no Rio de Janeiro. E ainda, site diz que camisa número 2 da seleção brasileira será vermelha. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E no Rio de Janeiro, outra história de crueldade contra animais. Um cavalo foi amarrado a um carro e puxado por mais de 4 quilômetros em Petrópolis. O motorista acabou sendo autuado. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Um homem foi detido em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após arrastar de carro um cavalo que estava amarrado em uma corda. A Polícia Militar, com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, receberam a denúncia após vídeos circularem nas redes sociais. O condutor do veículo foi identificado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Após a prisão, uma policial militar relatou que o animal foi amarrado e arrastado por um longo trajeto. A PM informou que depois de realizarem as diligências na região do Bom Retiro, foi possível localizar o proprietário do cavalo na comunidade do Alemão. O animal foi apreendido com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal do município de Petrópolis. O estado de saúde do cavalo está sendo acompanhado. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar falando do Dorival Júnior, porque o treinador finalmente foi anunciado como técnico do Corinthians, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador do Corinthians nesta segunda-feira, um dia após a dura derrota do Timão para o Flamengo no Maracanã por 4-0. O Dorival, inclusive, esteve lá no Rio de Janeiro acompanhando essa partida e não deve ter gostado nada do que ele viu. O treinador chega com contrato até o fim do ano que vem. E para o jogo dessa quarta-feira, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, é ele quem já estará no comando da equipe, Kleber. Legal, Caio. E por falar em treinador, o Carlo Ancelotti parece estar mesmo com os dias contados no Real Madrid, Caio. Complicou para o italiano. Depois dessa derrota do Real para o Barcelona na Copa do Rei, o Ancelotti voltou a falar de sua provável saída do clube espanhol. E agora há pouco, o jornalista Fabrício Romano cravou que o Ancelotti já tem um acordo verbal com a CBF e deve chegar antes da próxima data FIFA.
A permanência de Carlo Ancelotti no Real Madrid ainda é incerta, e a derrota na Copa do Rei para o Barcelona deixou o treinador na corda bamba. O técnico italiano pode ter seu destino selado ainda nesta semana em uma reunião com o presidente do clube, Florentino Pérez. O que ainda pode ser a última esperança de Ancelotti para seguir no comando técnico do clube seria conquistar o título espanhol, mas esse desafio passa de novo pelo time catalão. Os dois rivais se enfrentam novamente daqui a 2 rodadas. A partida será de mando do Barcelona, mas o jogo não será em seu estádio. Isso porque o Camp Nou passa por reformas. Caso o Real Madrid não alcance o rival, terminará a temporada sem ter ganho nenhum título, o que já não acontece há 3 temporadas. Entretanto, a saída do treinador não interessa somente a torcida do Real. No Brasil, a cúpula da CBF observa os desdobramentos da crise no clube espanhol à espera da decisão sobre Ancelotti, que há 2 anos sonha com um treinador para dirigir a seleção brasileira. Na perspectiva da confederação, é crucial fechar a tempo da convocação da seleção para a próxima data FIFA, em junho. Olha, e além da comissão técnica, a seleção também deve ter novidades no uniforme, Caio. Exatamente, Kleber. Bom, essa novidade da CBF seria para lançar o uniforme em uma cor que ainda não tem na bandeira do país. E um site esportivo internacional vazou essa possível camisa inovadora, veja só. A CBF e a Nike teriam entrado em um acordo para que na Copa do Mundo de 2026 o segundo uniforme da seleção brasileira seja inovador. A proposta é que a cor predominante do uniforme não seja nenhuma das cores presentes na bandeira do país, ou seja, nada de verde, branco ou azul no uniforme alternativo. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, já teria concordado com a escolha desse novo design e também da nova cor. Porém, a estratégia da patrocinadora é guardar a novidade para um grande marketing. No entanto, um site conhecido por antecipar lançamentos de materiais esportivos, a Foot Headlines, postou em seu portal a possível nova camisa da seleção brasileira, e a cor realmente surpreendeu. Trata-se de uma camisa vermelha com a logo do Jordan, marca associada à Nike, que supostamente seria quem produziria as camisas para a Copa de 2026. A mudança de cor gerou questionamentos sobre a legalidade dentro do regulamento da CBF. Isso porque, de acordo com o estatuto da entidade, os uniformes oficiais da seleção devem seguir as cores presentes na bandeira da CBF: azul, amarelo, verde e branco. No entanto, o estatuto prevê exceções para ocasiões comemorativas, desde que aprovadas pela diretoria da entidade. E se confirmada essa cor vermelha, muito provavelmente será pautada nesse trecho do estatuto. Bom, e antes de eu encerrar, deixa eu só trazer mais uma informação. A Conmebol anunciou a data e o local da grande final da Libertadores desse ano, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O estádio, no entanto, ainda não foi escolhido. E a nossa expectativa é que a gente tenha novamente times brasileiros nessa grande final, né? Bom, eu fico por aqui, Kleber. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, até mais. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Ótima noite e até amanhã.